Mas, Jonas, até com o poderio financeiro que o Bahia tem hoje, o investimento que o Bahia tem, ele pode investir num treinador melhor, tá? Eu tô falando um treinador estrangeiro, tá, turma? Eu tô falando de um treinador de fora. O Bahia pode trazer esse cara, e não me perguntem o nome nesse momento, mas tem que, para mudar, para dar um salto a mais, né? Fazer uma Libertadores, uma baita Libertadores, ir longe, quem sabe, por que não? Beliscar um título. O Bahia é um time hoje que tá preparado, tá talhado para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar uma Sul-Americana. A gente sabe que o Brasileirão ali ainda falta um pouco, o Bahia vai chegar lá, é um processo. O City não foi campeão da Liga dos Campeões da noite para o dia. Ele se preparou, ficou anos ali o trabalho do Guardiola, assim como não ganhou campeonato inglês assim da noite para o dia. Foi toda uma preparação. Então, Jonas, precisa assim no futuro o Bahia pensar que precisa de um treinador um pouco mais até renomado, um cara mais, não sei se com o Rogério Ceni vai ser esse treinador que vai elevar o nível do Bahia. Sobre o Nestor, eu queria falar o seguinte, o Bahia tinha um meio de campo ali ideal, né, João? Jean Lucas, Caio Alexandre, teve Everton Ribeiro, teve um momento que teve o Cauli jogando também. E acho que o Bahia tem que entender o seguinte, para a temporada que vem, tá? Ele precisa reformar e reformular esse elenco, precisa ver as carências ali, ver as peças que ele vai precisar repor, porque a real é que quando perdeu o Caio Alexandre, que era um jogador muito importante, muita qualidade na construção ali, um cara que tinha saída de bola, dava a bola nele e conduzia esse meio de campo junto com o Everton Ribeiro. O Jean Lucas é mais força de condução, de chegar ao ataque, de finalizar, de marcar, mas o Caio Alexandre é o cara que... O Caio Alexandre está para o Bahia como o Jorginho está para o Flamengo. Perfeito. A comparação é essa. Ele está para o Bahia como o Jorginho está para o Flamengo. Então o Bahia tem que ir ao mercado e trazer, Jonas, jogadores de alto nível. Eu gosto do Acevedo, acho que é um bom jogador, mas eu acho que ele destrói mais do que constrói, ele não é tão técnico assim. O Rezende quebra o galho no meio, na zaga, mas acho que o Bahia pode buscar nomes melhores. Então tem que buscar. Acho que você falou aí, né? Investir 13, 14, 15 milhões no Nestor é muita grana para um jogador que... Eu conheço o Nestor da época do São Paulo, não vejo nada demais. Ele até consegue fazer uma outra partida boa. Vou te lembrar o jogo contra o Botafogo lá no Rio. Ele até fez um bom jogo ali e tal, mas longe de ser o jogador para o nível do Bahia. Ô, Jonas, tem uns amigos chegando aqui, ó, o Arnaldo falando que agora só depende do Juba fazer boas partidas, né? Entrar com afinco e determinação. Se receber a oportunidade, Arnaldo, pode ter certeza que ele vai... Marcelo. Como você falou, hein, Jonas? A vaga para uma Copa do Mundo, né? Pode brigar muito por ela. Não, e você falou uma coisa fazendo um paralelo, né, com o que você falou de técnico estrangeiro, com o Rogério Ceni. Eu falei isso inúmeras vezes, tá? Porque um técnico estrangeiro aqui, pegando esse Bahia, ele não vai olhar pro Flamengo, o Flamengo, o Palmeiras. Não, ele vai olhar pro Bahia, o investimento do Bahia, e vai jogar de peito aberto, olhando no olho. Olhando no olho. Os técnicos brasileiros, né? Hoje o Bahia só não está numa semifinal de Copa do Brasil porque, mais uma vez, o Bahia, numa semifinal de Copa do Brasil, respeitou demais o Fluminense, que não é nada demais, que já tomou a pancada do Vasco, sabe? Ano passado, contra o próprio Flamengo, respeitou demais o Flamengo. Então, é um Rogério Ceni que tem impregnado esse negócio de treinador brasileiro que, mesmo tendo investimento, tendo um time competitivo, respeita demais, né, os adversários. E fazendo um paralelo, né, com esse treinador estrangeiro, com o que a gente vai falar agora sobre a Copa do Mundo e sobre o Juba, que o nosso amigo botou no chat, tá aí um grande exemplo. Se fosse Dorival, se fosse Rogério Ceni, se fosse Felipe Luiz, se fosse Mano Menezes, se fosse qualquer treinador brasileiro, Roger Machado, o Juba não teria oportunidade. O Juba só tá tendo... Nem o Jean Lucas. O Juba só tá tendo oportunidade na seleção brasileira porque é um técnico estrangeiro que não tem comprometimento com região, que não tem comprometimento com clube, que não tem comprometimento com empresário. Ele quer o melhor para a seleção. E se o melhor para a seleção for ser um cara que joga no Bahia, no Vitória, no Santa Cruz, em qualquer time, ele vai convocar. Ele vai convocar. Então, assim, o preconceito no futebol brasileiro, ele começa com os próprios técnicos brasileiros, que reclamam muito, né, que não, porque não, tá aí, um técnico estrangeiro tá levando um lateral esquerdo que tá jogando bem muito tempo, né, e se fosse qualquer outro técnico brasileiro, não teria nem olhado pro Luciano Juba, e nem olhado pro Jean Lucas também, né. É isso, meus amigos, o Juba ficou feliz da vida e, claro, teria que ficar, né, sempre quando tem um jogador do futebol nordestino na seleção, é algo para ser comemorado, mas era algo para ser normalizado, não era para ser algo assim que demorasse tanto para a gente ter jogadores da região aqui sendo convocados, porque às vezes a gente vê, Jonas, jogadores até em grande fase, no Bahia, num Vitória, num Sport, num Ceará, num Fortaleza, ele não é realmente visto, né? Então isso que você falou agora é muito importante, a visão do Ancelotti, né? Ele faz um elogio ao Juba,
Ele elogia bastante o jogador, acho que é um cara que pode entregar tanto como lateral, como meia, como ele pode jogar em outras posições ali, acho que isso é o diferencial do Juba, tá? Inclusive o Ancelotti elogiou o perfil técnico de Juba, falou o seguinte, merece ser avaliado, aí citou ali a assistência contra o Bragantino, eu venho acompanhando o Brasileirão do Juba, e tô puxando aqui pela memória para pegar um top 3 de laterais no Brasil, e é difícil encontrar, tá? Difícil encontrar. Acho que o Alexandro é um baita lateral, mas já está com a idade avançada. É um jogador que taticamente tem um conhecimento ali da posição, joga como zagueiro também. Aí eu penso, tem o Juba que está sobrando, e aí estou tentando achar um outro lateral esquerdo aí. Então acho que ele está entre os melhores hoje. O amigo Neto Venino está aqui, ó. Juba vai mostrar o grande futebol. O Arnaldo aqui também dizendo que agora só depende do Juba fazer as partidas, né? Com determinação. O amigo aqui, Van Santos, está dizendo que é o empresário do Nestor, né? Transação com o Nestor foi uma baita jogada. Empresário bom faz isso, né, cara? Faz milagres. O amigo aqui, o Renato, dizendo, Jonas, bom dia. O melhor será se acontecer Juba fazer um gol. Gostaria de saber o que as mídias sulistas iriam inventar, né? Dê o seu comentário. E aí, Jonas? Não, enfim. Se ele faz o gol, né, o que a galera fala? Acho que a turma, se ele jogar bem, acho que ele vai ser elogiado, tá? Acho que ele vai ser elogiado. Eu acho que vai ser elogiado, até porque o Paulinho, né? O PH, aliás, Paulo Henrique, do Vasco da Gama, o Paulo Henrique hoje, ele tá na frente do Wanderson, que vinha sendo convocado constantemente. Tanto que nessa convocação agora é Paulinho e Wesley. Teoricamente, na última convocação, Paulinho não, o Paulo Henrique, né? Teoricamente, na última convocação, por conta da ausência do Wesley, o Paulo Henrique estava no lugar do Wesley. E agora ele foi o Wesley e foi o Paulo Henrique, né? E detalhe, tá, meu amigo Renato? Não tem lateral esquerdo de bobeira, não. O Ancelotti está tendo que ressuscitar o Alexandro, que fisicamente deixa muito a desejar, mas tecnicamente joga demais, né? Joga demais, porque não tem opções. Ele teve que buscar reinventar o Douglas Santos do futebol russo, sabe? Ninguém lembrava mais do Douglas Santos, né? O Arana não consegue jogar bem há muito tempo, despencou como todo Atlético Mineiro, né? Então, assim, a lateral esquerda tá vago, irmão. Desde quando Roberto Carlos e Marcelo se aposentaram, não existe mais lateral esquerdo que a gente possa falar. Esse cara aqui é incontestável. Então, assim, é uma oportunidade muito grande pro Juba chegar, jogar. E detalhe, o Juba tem esse diferencial. Ele não é só lateral esquerdo. Ele é lateral esquerdo, ele é meia, ele é atacante, ele é segundo volante, ele consegue jogar em várias posições. E dentro de um jogo, ô Marcelo, isso é importantíssimo. Porque tu pode perder um jogador aqui, outro jogador ali, pra você fazer uma mudança técnica, tática, sem fazer nenhum tipo de substituição, e você ter um jogador com essa versalidade, é muito importante. É muito importante, né? Dentro de algumas partidas, o Rogério já fez isso, já avançou o Juba e trabalhou até com o Iago ali, né? Às vezes até um revezamento entre os dois. Mas, Jonas, queria te perguntar sobre... Eu estava observando aqui que o Kaique, né? O Bahia não terá o Kaique, não terá o Mingo, é isso? Contra o Atlético Mineiro. Mas tem o retorno do Ademir, né? O Ademir, o Fumacinha, tá de volta aí. Tá jogando muito. Tá jogando muito. O problema do Ademir é mais físico. Quando ele tá numa boa sequência, às vezes ele... Mas o Bahia não terá... Para mim, esse zagueiro Mingo... O Jonas, ele é argentino, não é isso? Argentino, se não estiver enganado. Foi uma contratação que eu achei surpreendente do Bahia, porque ele é um zagueiro que eu tenho visto a regularidade dele no campeonato. Me fugiu agora se ele é argentino ou uruguaio, o Mingo, mas ele não joga, tá? Ele e o Kaique estão fora aí pro jogo contra o Atlético Mineiro. E aí tem o tem o Canu, né, que se recuperou, um tempão que ficou machucado. Tem um garoto de 19 anos que é o Luiz Gustavo, também para zaga. Para a vaga ali do Kaique, vai ter o Ademir para encarar o Atlético Mineiro, né? Um salve aqui, ó, pro Renildo, dizendo que o Bahia é o mundo, né? O amigo aqui, o Renato, dizendo, Jubinha 0800, rapaz, o torcedor do esporte lá, né? Deve estar... O jogador que entregaram ao Bahia tá na seleção hoje, né?